Oi, tudo bem? Aqui é o professor Matheus Dias, sou profissional da área de nutrição. Enquanto professor universitário, meus estudos foram na área de bioquímica e fisiologia. Mas agora, nesse vídeo, eu quero te ensinar a importância de você saber fisiologia e, além disso, explicar para você de uma maneira descomplicada que a fisiologia não é difícil desse jeito que colocam na universidade ou do jeito que você imagina. Qual é a importância de você que é da área de educação física e nutrição saber fisiologia? Você sabe me dizer, por exemplo, qual energia o corpo está utilizando durante o exercício físico? Se está utilizando glicose ao invés de gordura ou está usando gordura ao invés de glicose? Você sabe explicar como funciona o mecanismo de ATP-CP? Isso tudo é fundamental para você entender as adaptações fisiológicas durante o exercício, a periodização durante o exercício, qual exercício está pegando mais glicose, qual atividade, estilo de atividade física está pegando a glicose, está pegando gordura. Você da nutrição sabe usar a atividade física que seu paciente faz a favor da dieta, você sabe melhorar por meio da suplementação, melhorar por meio dos alimentos o treinamento dele? Então, a fisiologia ela vai te ensinar toda essa importância, tanto a fisiologia, tá, como um pouco de bioquímica, eu vou estar explicando um pouquinho aqui para vocês. Bom, a aula de bioenergética, o que ela significa? É como a energia do seu corpo é utilizada. Lembrando, tudo no nosso corpo é feito de célula, logo tudo utiliza energia. A célula muscular é uma célula que utiliza energia o tempo inteiro para a contração. E eu vou estar explicando aqui para vocês quais tipos de energia o corpo vai estar utilizando. Nós temos ATP-CP, que é adenosina trifosfato e creatina fosfato. O que é isso? O ATP, a adenosina trifosfato, ele serve para a contração muscular, para a fibra contrair. Ele serve para dar energia para a célula. Só que é uma energia imediata, da atividade física na hora. Então o cara vai começar a fazer ali um supino, ou vai correr rápido demais, enfim. Vai fazer um agachamento, o músculo dele já tem ali o ATP pronto para ser utilizado. O CP, essa creatina fosfato, é um mecanismo que a célula tem, que o corpo tem, de doar fosfato para o ATP e fazer com que você tenha mais energia durante a contração muscular. É uma energia imediata, grava isso. Energia pronta para ser utilizada. A glicose é uma energia que precisa ser metabolizada para formar o ATP. Tá? Não é uma energia que está pronta, o músculo ele não usa glicose prontamente, não. Ele utiliza a glicose, transforma em ATP e você faz a contração. Só que aí tem um detalhe. A glicose, quando metabolizada, ela pode virar piruvato e vira lactato. Se ela virar lactato, ela vai te dar pouco ATP. Quando é que vira lactato? Quando é que isso ocorre? Durante o exercício anaeróbio. Então imagina só, você tá lá fazendo um supino, tá fazendo um agachamento com bastante peso, chega uma hora você não consegue mais contrair o seu músculo. Chega uma hora você entra em fadiga, não consegue mais contrair. O que está acontecendo? Essa glicose está sendo utilizada e você está produzindo muito lactato. Esse lactato é produzido quando você não tem oxigênio na célula, ou seja, é um exercício anaeróbio, não possui oxigênio na célula, fazendo com que haja essa formação do lactato, te dando menos ATP. Menos ATP, você não consegue fazer a contração muscular por longos períodos. Só que, se você está fazendo um exercício aeróbio, uma corrida de baixa intensidade, nadando em baixa intensidade, fazendo exercício aeróbio, essa glicose vai ser quebrada, vai virar piruvato e esse piruvato vai virar acetil-CoA. Esse acetil-CoA vai te dar muito mais ATP, por isso que você consegue ficar correndo por bastante tempo sem ter uma fadiga. E esse acetil-CoA formado por causa da glicose vai aumentar a concentração de ATP constantemente, ou seja, você vai ter ATP mais disponível do que se estivesse fazendo lactato. Agora, a gordura, como é que o corpo utiliza? Pessoal, a gordura, ela é uma molécula grande. A glicose é uma molécula pequena. Ela tem 6 carbonos. Essa aqui é a fórmula da glicose, tá? C6H12O6. Repara, ela só tem 6 carbonos
e 12 hidrogênios. É uma molécula relativamente pequena. A gordura, tem gorduras que tem 12 carbonos, 14 carbonos, até 16 e muito mais carbonos. Ou seja, ela gera muito mais energia. Só que tem um porém. Além dela gerar muito mais energia, demora para ser metabolizada. A glicose, ela consegue ser metabolizada bem mais rápido que a gordura. Por isso que em exercícios anaeróbios, exercícios de musculação, dificilmente o corpo vai estar priorizando a gordura como energia principal. Dificilmente. Por quê? Porque é um mecanismo que demora para quebrar, ela é grande demais, só que em contrapartida você ganha muito mais ATP. Vou dar um exemplo aqui em números. A glicose, uma molécula só de glicose vai te dar em torno de 30 ATP. Em torno de 30. A molécula de gordura vai te dar em torno, dependendo da quantidade de carbono que ela possui, vai te dar em torno de 108 ATP. É por isso que tem pessoas, por exemplo, maratonistas. Maratonistas conseguem correr por 2 horas, 3 horas, por muito tempo. O corpo dele está adaptado, olha aí as funções de adaptação do corpo. O corpo dele está adaptado a utilizar a gordura como energia. Por isso que ele consegue correr por longo tempo, por longos períodos. É um processo de adaptação, um processo, queira ou não, de economia de energia. Então você repara, a gordura vai estar te dando muito ATP, 108 ATP, olha a quantidade. Por isso que você vai continuar fazendo atividade física por longos períodos. Só que tem um detalhe, você precisa, na tua célula tem um organismo chamado mitocôndria, tá? Dentro da tua célula muscular, dentro do fígado, em todo lugar. Dentro da tua célula do músculo tem um micro-organismo chamado mitocôndria. A mitocôndria é responsável por dar energia para a célula. Então ela vai pegar a gordura, ela vai pegar a glicose e vai transformar em energia. Qual é a energia? O ATP. Só que a glicose consegue ser metabolizada sem precisar entrar na mitocôndria. No entanto, a gordura precisa da mitocôndria. Precisa. Então, se é um exercício sem oxigênio, uma musculação, como eu falei, dificilmente você vai conseguir pegar a gordura, porque não vai ter o quê? Oxigênio, não vai ter oxigênio na célula para poder entrar na mitocôndria. No exercício aeróbio, você vai conseguir. Então, nessa parte aqui eu vou estar explicando a bioenergética nas diferentes modalidades, ou seja, na corrida, na musculação, enfim. Vamos ver aqui como que o corpo responde a diferentes exercícios, a diferentes tipos de atletas, tá? Então, aqui um exemplo de um vídeo do Usain Bolt, né? Aquele corredor lá é um velocista, né? Aí, como vocês podem ver, a corrida dele durou o quê? 9,58 segundos. Vamos pensar. Nessa corrida aí, ele chegou a usar glicose? Nós estamos pensando em 9 segundos. Ele chegou a usar glicose? Ele chegou a usar gordura? Não. Qual é o sistema energético que o corpo dele está utilizando? Está utilizando a creatina fosfato, ATP. ATP creatina fosfato. Pensa só. O corpo, ele precisa de energia imediata. Existem determinados exercícios que você vai fazer, ou um exercício de força com alta carga, que você precisa recrutar uma grande quantidade de fibra, e essas fibras precisam ser contraídas e rápidas, precisam ter uma contração rápida. E para isso a gente tem esse sistema, adenosina trifosfato, creatina fosfato, a gente tem esse sistema. Pensa, ele está correndo muito rápido, ou seja, está fazendo uma grande força. A contração dos músculos dele e tudo mais, existem velocidade de contração, relaxamento, uma alta velocidade. Repara só, se fosse a glicose, isso ia demorar. Se fosse a gordura, iria demorar, porque ia ter que haver todo o metabolismo primeiro. Então, assim, esse sistema, por isso que o nome dele é Sistema Imediato de Energia. É um sistema fundamental. Repara, quando ele recuperar, ele parou o exercício agora, parou. Quando ele recuperar, esse ATP gasto vai precisar ser recuperado. E quem vai recuperar? Aí sim, a glicose vai poder vir, ser metabolizada e formar o ATP necessário. Mas durante a prova, durante a corrida, o que está ocorrendo é isso, é essa quebra do ATP, tá? E como é que funciona esse mecanismo, né,
da creatina fosfato. Então você tem no seu músculo a creatina fosfato, isso é um dos motivos de tomar a creatina, né? É um dos, tá? Um dos motivos é aumentar a concentração de reserva de creatina no músculo. O que ela faz? A creatina fosfato é um doador de fosfato. Vamos reparar aqui, ó. Tu tem, ó, a creatina fosfato, tá bom? Ela vai ser liberada o fosfato para se ligar o ADP. O ADP é adenosina difosfato. Para quê? Para se ligar ao fosfato e formar o ATP. Então, você repara, ela é um doador de fosfato. E quando é que a gente utiliza isso? Tá ali explicando, ó, exercícios anaeróbios aláticos. Por que esse nome? Esse nome é alático. O que isso significa? Significa que não está usando lactato. Ou seja, não está quebrando a glicose, como eu expliquei anteriormente. Não está quebrando a glicose, formando piruvato e depois formando lactato. Isso não está ocorrendo. Porque é um exercício imediato, que exige energia imediata, na hora. Então, a creatina fosfato é para isso. É um doador de fosfato para o ATP, para fazer a contração muscular. Outra maneira de usar ATP, outro exercício que faz isso é levantamento de peso, powerlifting, enfim. Nesse exercício, como vocês podem ver, é um exercício que ele faz muito rápido, ele exige uma força absurda e uma velocidade de contração rápida. Eu quero que tu imagine se ele fosse contrair devagar. Se ele fosse parar e contrair lentamente, ele provavelmente não ia conseguir levantar esse peso. Mas ele precisa de uma explosão, de uma velocidade. Como vocês estão vendo aqui, exercícios anaeróbicos de alta intensidade. Então, alta velocidade de contração, alta força. Quanto mais força e maior a velocidade que ele fizer, mais peso ele vai conseguir fazer. E qual é o mecanismo energético? É esse. ATP-CP. ATP, que vai ser usado lá na fibra muscular para fazer a contração, etc. E a ACP, que a creatina fosfato vai doar esse fosfato para o ATP, que será perdido durante a contração. Agora vamos para um diferente. O maratonista. Você repara que ele é mais magro, ele tem fibras musculares diferentes em questão de quantidade, diferente do indivíduo da musculação, de um fisiculturista. O que a gente, antes de pensar no exercício, a gente tem que pensar como é que é o estilo da modalidade dele. Pensa, ele precisa fazer o quê? Ele precisa correr por longos períodos, então ele precisa ter uma resistência, tá? Logo, o corpo dele vai se adaptar para ter o quê? Para ter uma economia de energia, porque quanto mais tempo ele conseguir manter uma velocidade, ele tem que manter uma velocidade constante. E além disso, ele precisa permanecer nessa velocidade constante por longos períodos, 1 hora, 2 horas, e sempre manter aquela velocidade. Claro, vai ter momentos que ele vai correr mais rápido, mais devagar, mais rápido, mais devagar, mas vocês têm que pensar que isso vai alterar o metabolismo dele. Como é que ele vai estar utilizando? Ele vai estar utilizando reservas de energia, que é o glicogênio, que é a reserva de glicose do nosso corpo, e o triglicerídeo, que é a reserva de gordura do nosso corpo. Para quê? Para formar o glicogênio, vai ser quebrado e vai formar a glicose, que vai formar o ATP, e o triglicerídeo, que vai ser liberado em ácidos graxos, que vai formar o ATP. Então, repara, é isso que ele precisa. Ele precisa de longos períodos de ATP disponível. E quem vai dar para ele isso? O triglicerídeo. A glicose dá ATP? Dá. Então, no comecinho da corrida, você vai observar que ele vai estar utilizando a glicose, ele vai estar utilizando o glicogênio como energia. E logo em seguida, ele vai estar utilizando, ao longo dos períodos, o corpo dele vai estar utilizando a gordura como energia. Por quê? Porque a gordura vai estar dando muito mais ATP para ele, vai estar dando muito mais energia para ele. Na nutrição, tem como, por meio de suplementação, por meio de dieta, fazer o corpo dele mudar, fazer o corpo dele utilizar a gordura como prioridade do que o glicogênio. Tem como, por meio da dieta, por meio do exercício físico, que ao longo do curso eu explico isso. Então, você repara bem, não é uma coisa, não é um bicho de 7 cabeças, é uma coisa simples. Você tem ali o glicogênio, que te dá energia, você tem o triglicerídeo, que te dá energia. Ele vira ATP. Se esse cara estivesse levantando
um peso alto, por mais que ele seja magro e tudo mais, mas ele está levantando uma carga alta, ele não estaria utilizando glicose, ele estaria usando o sistema ATP-CP. Então você repara que em determinados momentos do exercício, você está levantando uma carga alta, ou se ele está fazendo exercício aeróbio por longos períodos, né, de alta duração e baixa intensidade, ele vai estar usando ácido graxo para formar ATP. Então, isso daí é fundamental você ter esse entendimento para melhorar a conduta na prescrição. Então, você entender a bioenergética, você entender o raciocínio por trás de como a fisiologia funciona, de como a bioquímica funciona, é fundamental para você, nutricionista, melhorar na prescrição de dieta, você, profissional de educação física, melhorar na prescrição do exercício, principalmente quando você tem um entendimento melhor das adaptações de cada tipo de exercício, aeróbio, anaeróbio, mudança de fibra muscular, unidades motoras, enfim. Então eu espero que eu tenha meio que dado uma desmistificada aí na questão da bioquímica, na questão da fisiologia, para você ver que não é um bicho de 7 cabeças, tá? É uma coisa que dá para entender, é uma coisa leve de se aprender, tá? E funciona muito, você ter esse conhecimento auxilia muito nas suas tomadas de decisões.